Fala aí, pessoal. Bem-vindos ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitas pelos Zupers, apaixonados, pirados por tecnologia e inovação. Meu nome é Michel Pereira e hoje nós vamos falar sobre Descomplicando Dados. Solta a vinheta aí e bora começar, galera. Então, começando as introduções aqui, vou chamar a Bruna para se apresentar. Oi, Bruna. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Bruna, sou analista de dados aqui na Zup. Trabalho com dados há mais ou menos 5 anos. Já trabalhei com dados de algumas indústrias diferentes, telecomunicações, logísticas, financeiro, que é algo que muita gente faz, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início dessa carreira e como que é trabalhar com análise de dados. Beleza, e comigo aqui também nós temos o Felipe Rando, que é o nosso engenheiro de dados. Fala aí, Rando. Opa, e aí, pessoal? Bom, eu sou engenheiro de dados aqui da Zup. Eu tenho experiência mais ou menos uns 2, 3 anos na área. Eu vim de DevOps, né? O pessoal que curte tecnologia já deve conhecer bem esse termo. E é isso aí, cara. A gente tá aqui para compartilhar conhecimento. Qualquer coisa, tamo aí. Beleza, Rando. Também temos o Lucas, que é do time de engenharia de dados. Opa, e aí pessoal, meu nome é Lucas, também faço parte do time de engenharia. Já estou mais ou menos trabalhando com dados faz mais ou menos 3 anos e meio, assim, desde a parte de desenvolvimento e infraestrutura, muito com parte de metodologia DevOps, estamos aí para discutir e disseminar um pouco de conhecimento. Valeu, Lucas. Conosco aqui também a Patrícia Castro. Olá, sou a Patrícia Castro. Aqui na Zup eu trabalho com governança de dados e LGPD. No mercado eu já trabalhei muitos anos com desenvolvimento. Na época era desenvolvimento, mas não tinha esse nome, mas eu já trabalhava com dados. Depois trabalhei muitos anos com software de BI e na época eu tive a chance de trabalhar com governança de dados embarcado em BI. E foi daí que nasceu esse interesse e hoje eu estou tendo a chance de trabalhar com governança de dados corporativo. Bom, valeu, Paty. E nós temos aqui também o Vinícius Venâncio, que é do time de governança também. E aí, prazer estar aqui com todo mundo. Eu acabei de chegar, estou compondo a equipe aí, vou ficar junto com a Paty, mas faço parte da equipe de dados, sob o comando do Michel. Eu trabalhei quase 2 anos na área de telecom e 2 anos na área da saúde. E vim aqui com o desafio de conseguir implementar a governança de dados na Zup. Beleza. Faltou eu me apresentar, né? E sou o Michel, sou o Chief Data Officer aqui da Zup, né? Esse nome bonito aí, pomposo. Minha experiência, acho que muitos anos de experiência aqui, mas só falando dos principais pontos. Passei pela Amazon, passei pelo Google, trabalhando com infraestrutura na nuvem. Ajudei a montar um banco digital junto com essa galera aí também. E agora estamos aqui na Zup, aprontando altas confusões, né, galera? Com essa parte de engenharia de dados, de governança, de análise e ajudando a Zup a entrar a subir o nível aí para processamento de dados também. E como o assunto do podcast é dados, né? Então essa aqui é a primeira edição nossa, falando exclusivamente de dados. O objetivo aqui é mais dar um panorama geral, né, da área de dados e até também esclarecer mais para o pessoal como que funciona a área e suas sub-áreas, né? E queria aproveitar, então, vamos pedir para a Paty falar um pouco mais o que a área de governança faz. Governança de dados tem o objetivo de mapear aonde você encontra dados dentro de uma empresa. Vou usar até um termo novo. A gente usa o termo ativos de dados, que é aquele termo que vem da contabilidade, né? Ativo é aquilo que te faz ganhar dinheiro, passivo são as suas despesas. Dado hoje em dia é visto como aquilo que te faz ganhar dinheiro. E como tudo hoje em dia é digital, né? Depois que veio a transformação digital, você acaba perdendo o controle onde é que está. A governança de dados, ela te ajuda a mapear onde estão os dados e ele te provê com catálogo de dados, com glossário de negócios, qual que é o caminho que o dado faz, qual que é a linhagem. E a gente entra no mais profundo, mas
nesse olhar geral é isso, onde é que estão os dados. Tem também outra coisa que ajuda, o porquê existe governança de dados hoje em dia, é a regulamentação, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quando uma empresa ela começa a armazenar e processar dados pessoais, né, de uma pessoa física, ela tem agora uma responsabilidade para aquele dado ser utilizado somente na finalidade com a qual foi acordada, manter a segurança para que não exista um vazamento, alguém não autorizado utilize aquela informação, e se junta com a governança de dados. A gente tinha que mapear e enxergar onde é que estava o dado. Aí vem junto essa pergunta, onde é que está o dado pessoal, né? Então é isso, esse é o desafio de governança de dados que a gente busca. Acho que nós vamos conseguir entrar nos assuntos, né, até, mas o assunto do momento 2020 é o LGPD, né, que na realidade é o LGPDP, né, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí, Bruna, o que você pode falar para a gente do time de análise? Bom, a área de análise de dados tem um papel muito importante dentro desse contexto de plataformas de dados, de áreas de dados, né? A gente trabalha muito em interação com a área de negócios, então a gente precisa entender como que os produtos funcionam, como que são as métricas financeiras, como que os times funcionam, e entender a parte técnica, né? Como que esses dados estão dispostos, como eles são implementados nos sistemas, se esses dados existem, né, os dados que a gente precisa trabalhar para entender o negócio. E então é um perfil muito híbrido, né, o analista de dados, porque ele é um perfil técnico que precisa entender da parte técnica de codificar um SQL e talvez uma análise mais avançada em Python. E é um perfil de negócios também, que precisa saber se comunicar com essas duas pontas, né? Então, pelo que eu entendi aí, a análise de dados, além de fazer muito sucesso, é a área técnica que está entre o técnico e o time de negócios, né? Está bem no meio ali, conectando as duas frentes. Exatamente. É como se fosse uma ponte, né? Tem um lado muito técnico de você entender toda a estrutura e de você conseguir transformar isso em informação e levar para a área de negócios. Então, comunicação é algo muito importante. Beleza. E aí nós temos os engenheiros que vão dar um overview para a gente aí, Lucas e Rando. Vou passar só um pouquinho, só falando o que é engenharia de dados, da parte da nossa visão, mais ou menos. Desde que ele é um objetivo de prover e facilitar o acesso aos dados brutos, desenvolvimento, construir, testar, manter arquiteturas, bancos de dados, sistema, processos e de grande escala. Desde injeção de dados, disponibilização desse dado e dessa visão para a área de cliente, para a área de análise, trazer a parte de metadados, ajudar a parte de governança, conseguir enxergar o que está acontecendo. Desde um pouco da parte de data security também. Então, é que nem a gente fala, a gente é o peão para toda obra, estamos lá sempre para ajudar. Aí o Rando aí, se tiver mais, acho que você tem mais alguns pontos legais para falar aí. Exatamente, é isso aí que você disse. Basicamente, o engenheiro de dados, ele é o cara, tentar resumir um pouco, ele é o cara que ele pega o dado de uma ponta e disponibiliza para o pessoal dentro de uma empresa. Mas, tipo, como assim pegar o dado de uma ponta? Às vezes a gente consome dados de diversas bases e a gente não pode, tipo, ficar fazendo analytics dentro daquela base. Então, a gente tem que puxar esse dado para um lugar, tratar ele, fazer todas as modificações necessárias e entregar para o analista, porque nem sempre ele está da melhor forma possível. E usando diversas ferramentas aí que a comunidade provê para a gente. Fica até legal que nem fala, sempre visando a performance e escalabilidade. E também a gente pensa assim que, dependendo da base, tudo ali, a gente também não pode chegar lá socando com martelo, dando num banco lá que tá com calcanhar de Aquiles. Exato. Porque até quando soltam vocês do banco de dados lá, a tendência de vocês tirarem esse banco do ar é muito alta, né? E quem é acordado de madrugada aqui sou eu, né, galera? Não, então, na realidade, eu vejo também muito essa questão da área de engenharia, né? Hoje, os sistemas foram construídos para ter banco de dados centralizados, né? E focado muito na construção dos sistemas, então visto de alguma forma como um sistema especialista.
Você tem um ERP, um sistema de ponto, tem um sistema de vendas, um sistema de e-commerce, e eles não estão com essas informações centralizadas. E a área de dados vem muito para ajudar nessa centralização. Então, tirar esses dados dos sistemas externos, dos sistemas satélites, colocar no famoso Data Lake. Na realidade, eu não uso muito a palavra Data Lake, né, porque eu acho que o Data Lake é apenas um repositório, na minha visão, e a gente acaba trazendo para dentro de uma plataforma de dados, porque existe todo um processamento que tem que ser feito. Então, tem toda a parte de captura, armazenamento, processamento e compartilhamento desses dados, onde a gente deixa toda a informação pronta aí para a galera de análise, para os famosos cientistas de dados entrarem, para a área de governança realmente verificar como está a qualidade do dado, catalogar os metadados. E isso também, na visão um pouco mais estratégica para a empresa, ela acaba trazendo muito de coisas novas que tem dentro do dado, né? Que hoje, o que eu vejo as empresas trabalhando, até conversando com outros CIOs, com outros CDOs em outras organizações aí, a área de dados está muito utilizada como o BI Plus. Então, você tem uma área de BI que consegue explicar para você tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu na realidade. Então, aconteceu as vendas por causa disso, disso, disso. Mas, na realidade, a área de dados hoje, uma área de Data Analytics, ela vem te ajudar para fazer predição. Então, como que, de alguma forma, eu consigo prever o que vai acontecer? Então, será que o mês que vem eu vou vender mais, vender menos? Que eventos que vão ter? Será que vai ter uma próxima pandemia onde vai influenciar na minha venda? E aí, essa questão acaba entrando muito na conexão entre as áreas, né? Porque não existe uma área que atue sozinha. Existem os 3 pilares aí que interagem bastante. Então, desde a Bruna que vai lá para fazer a primeira análise desse dado, a Paty, né, vindo por trás, catalogando tudo, vendo a qualidade, e os engenheiros que são responsáveis por movimentar esse dado aí do ponto A para o ponto B com a melhor performance e qualidade possível. Eu gosto desse conceito de relembrar assim, como é que nasceu isso, né, da questão da plataforma de dados, que ele não é apenas um repositório, ele tem várias outras funções, que é aquilo que o Michel estava falando, a gente tem sistemas isolados, e antigamente você tinha aquele BI isolado, plugado em cada um desses sistemas, só que todo mundo agora quer fazer o cruzamento de todos os sistemas, e aquele BI isolado não tinha um poder computacional para fazer isso. Aí ele vem para dentro dessa tecnologia, que a gente pode chamar Big Data, Data Lake, que ele tem um poder computacional de cruzar todos os sistemas para devolver esses analytics para quem utiliza essa informação. Aí vem as vantagens para a governança de dados. Se eu tenho uma cópia de todos os sistemas dentro de um único repositório, eu plugo todos os meus robozinhos de governança de dados num único local e não em inúmeros sistemas, né? Então, esse aqui eu acho legal desse potencial da gente ter uma plataforma de dados hoje em dia nas empresas, né? E, Paty, o que você pode falar mais para a gente aí sobre essa questão de qualidade do dado, que todo mundo fica preocupado? Então, a qualidade do... Então, realmente, da mesma forma que eu te contei dessa situação, né? A gente foi lá e conseguiu consolidar num único repositório todas as informações. Então, nesse mesmo único local, com uma uniformidade, eu consigo plugar robozinhos que vão monitorar a qualidade, né? O que é uma qualidade? Vamos falar de um dado simples, um campo. Eu adoro dar esse exemplo, o campo do CEP. Como que eu posso dizer que aquele campo de CEP que está numa tabela dentro daquele minha plataforma de dados, se ele está bom ou não? Eu posso lá conversar com os usuários e coletar a seguinte regra. O que é um CEP bom para você? Ele pode me falar, um CEP bom é 5 dígitos, traço 3 dígitos. E é um CEP que tem que existir na base dos correios. E aí a gente começa a fazer esse monitoramento no dado, mas se ele está dentro de uma plataforma de dados, eu faço uma vez só, né? E em algumas situações tem que analisar caso a caso. O ideal é sempre você monitorar e fazer planos de ação para corrigir na origem. Se não dá, dentro dessa plataforma de dados, te deixa dar uma segunda visão sobre aquele sistema já higienizado, né? Esse é um pouquinho do data quality, assunto profundo, né? Esse é um olhar alto. Pegando o gancho aqui da Patrícia, pensando em qualidade de dados, né? É algo que reflete muito no dia a dia dos analistas e dos cientistas de dados. A gente trabalha olhando dados o dia inteiro.
E é muito comum você encontrar, acho que a galera que está escutando, que acaba trabalhando mais com dados, é muito comum a gente encontrar dados sujos, né? Então, datas que não estão formatadas, números onde você deveria encontrar números, você acaba encontrando diversos caracteres. E normalmente boa parte dos analistas que não tem essa estrutura de plataforma de dados por trás, boa parte desses analistas acabam trabalhando um grande tempo limpando a base, tratando essa base para depois realmente analisar, né? Então, quando a gente tem uma estrutura de governança e de engenharia que vai processar esse dado para a gente, torna o nosso trabalho muito mais fácil, né? E aí a gente consegue fazer aquilo que a gente realmente deveria, que explorar os dados, analisar esses dados, construir modelos e publicar os insights, as análises direcionadas às decisões da empresa. E aí, engenheiros, como que vocês conseguem me ajudar a desmistificar o que é esse ser plataforma de dados, né? Esse ser místico que todo mundo quer montar e não sabe por onde começar? O que vocês conseguem explicar pra gente aí? Desde que vamos pensar um pouco. Hoje muito que se pensa, desde que vamos pensar, temos um banco A e temos uma fonte de armazenamento. Hoje tem muito que se fala que muitas empresas fazem, é que desde fazer um pipeline em si de, eu consumi da fonte A, coloquei no nosso data lake, criei vários pipelines, isso é minha plataforma de dados. Hoje não é só isso a plataforma de dados. Ele tem desde camadas onde que se tem esse armazenamento, o próprio data lake ou lago de dados, a parte onde que tem a camada data warehouse, onde tem toda essa parte de armazenamento, visualização e análise, parte de data visualization, onde que tem então ferramentas de visualização, Tableau, onde que faz relatórios, camada de exploração, uma camada inteligente onde que a gente poderia tanto ter chat ops, de ter a comunicação, o que está acontecendo na nossa plataforma, o que está acontecendo com esse dado, pipelines, endpoints, onde que o pessoal, às vezes não é só o engenheiro fazer, onde que o pessoal possa se comunicar com essa plataforma e gerar relatórios, pipelines de gestão, uma fonte de dados. Então tem tudo uma camada mesmo assim, inteligente, não é só um pipe de consumo de dados. Assim, eu acho que um pouco resumido é isso. Esse um pouquinho, que você fala uma plataforma. Randos tem mais acho que alguns pontos, hein? Da minha parte, eu acho que a plataforma ela tem que ser um lugar onde você vai colocar o seu dado e vai disponibilizar ele para quem quer que seja que trabalhe na sua empresa que vai utilizar isso. E da melhor forma possível, segurança, governança. E aí você pode ter o conceito de plataforma desde você fazer a sua, utilizando alguma cloud, N ferramentas. Nossa, a gente pode perder um bom tempo aqui falando de ferramentas. Para construir um data lake, mas assim, utilizando a expressão na mão, né? Fazendo na raça ali. Ou você também pode utilizar várias ferramentas, tipo plataformas que já estão prontas, como a Cloudera, tem o Dremio também, que eu acho que faz um bom trabalho. Mas aí vai do seu pessoal que você tem disponível, da sua expertise, da sua experiência. Mas minha visão de plataforma é isso aí. Legal. Na realidade, eu acabei conversando com várias pessoas aí, sempre tem um mistério, né? Como que vocês vão guardar o dado? Como que funciona essa misteriosa plataforma? E como eu passei por duas grandes empresas, né, a AWS, a Amazon Web Services e o Google Cloud, não tem segredo. É entrar, digitar lá AWS Big Data Architecture, né, arquiteturas de Big Data, e no Google digitar Google Cloud e arquiteturas. E lá sempre tem alguns exemplos que dá para partir do começo. E aí até puxando um pouco o que o Rando falou aí, eu achei interessante de falar de ferramentas, né? Não sei quem quer começar aí a dar uns exemplos do que seria legal o pessoal aprender de ferramentas nas suas áreas respectivas aí, para poder entrar nesse mundo de dados. O que ele tem que saber? Todo mundo fala de tem que aprender Hadoop ainda hoje, tem que aprender Tableau, tem que aprender
a trabalhar com banco de dados? O que vocês veem aí de ferramentas? É, acho que tá legal dividir tanto ferramentas no quesito engenharia, análise e governança. Por parte de engenharia, ferramentas hoje temos desde o Hadoop, o Spark, o Zookeeper, Uzi, Hive, Impala, toda uma arquitetura onde envolvendo disco, processamento de disco com Hadoop, MapReduce, ou envolvendo memória e quesito Spark. Isso é muito legal sempre saber do tradicional, quesito entender que é processamento distribuído, paralelo, entender o conceito do hardware tradicional. Muitas empresas ainda utilizam, onde tem os seus próprios data centers. Em si, se tornou muito popular desde, acho que não lembro se era em 2014, 2015, então muitas empresas ainda utilizam. É muito legal saber. Hoje, as empresas mais novas, startups, hoje eles muitos migraram por cloud. Então, hoje, cloud e também tem novas ferramentas que lançaram no mercado. Então, já algumas empresas que surgiram, já surgiram que se meio que Big Data em cloud, esse Big Data um pouquinho mais moderno. E Lucas, você acha que com esse negócio da nuvem aí, o pessoal tem que aprender a lidar com data center ainda, ou já vale a pena escolher um ou dois provedores de nuvem e focar o aprendizado neles? Ó, assim, algumas experiências que eu tive, ainda é muito interessante saber, entender data science, porque muitas das empresas ou muitos sistemas ou qualquer parceiro que uma empresa possa ter, ainda se tem muito utilização de data centers. Ainda tem muitos sistemas ainda legados lá. Então, desde que a pessoa só evolui em cloud, às vezes ela não vai entender o que tem lá dentro, que ferramenta, como conectar, desde o que sistema que está funcionando internamente. Então, é interessante entender. Porque hoje cloud hoje está tudo desconectado em cloud, conceito de serverless, hoje se tornou um pouco mais prático. Hoje você não se tem aquele entendimento, saber qual que é a porta, protocolo tal que eu preciso conectar com o Hadoop, lá o meu Spark eu preciso conectar com o meu HDFS, tudo que conexão que eu tenho que fazer. Não, às vezes o próprio exemplo, o Dataflow com o PubSub, lá tudo é desde configuração, é uma biblioteca, assim, desenvolvimento de código. O minha Cloud Function com o meu PubSub, é só eu colocar solicitar lá que o target dele, não, o source dele é os PubSub, ele já começa a receber notificações. Então você não tem mais aquela puta, é, como falar, não desenvolvimento, configuração, aspecto assim. Então, às vezes é legal você entender, porque às vezes acontece, às vezes cai uma bomba de paraquedas ali, você precisa entender. Mas o Cloud hoje ele facilitou muito nesses processos. Pensando em ferramentas para análise de dados, acho que para quem está começando na área, quer ser um analista de dados, a gente tem algumas opções, mas eu gosto de focar bastante nos processos, né? Porque ferramenta a gente aprende e tem muitas ferramentas parecidas, né? Então, acho que é importante conhecer um pouquinho de visualização de dados, conhecer alguns gráficos, quais são as funções desses gráficos, né? O que eles comunicam. E comunicação, né? É muito importante você saber se comunicar. Muitas vezes, um analista de dados passa 80% do tempo explorando o dado, só que o resultado final, ele vai precisar saber comunicar o insight que ele teve, o que ele conseguiu encontrar para as áreas, né? Ou para a pessoa. Então, você saber como se comunicar com diferentes perfis, se for um perfil mais executivo, você precisa ser um pouco mais objetivo e claro naquele seu resultado. Ou, de repente, você está comunicando uma análise para um time de produto que é um perfil já muito técnico e quer saber todos os detalhes, o que você encontrou. Então, tem várias nuances aí que a gente pode trabalhar. Mas, então, eu falaria para a pessoa começar a pensar em início de comunicação, né? Em como eu me comunico, qual é o contexto que eu tô. E ferramentas, visualização de dados, entender bastante sobre bancos de dados, como que a gente explora esses bancos, e aí posso falar mais no geral, né? Mas eu acho que você indo por esse caminho
já ajuda bastante. Ah, legal. E aproveitando o Vinícius aí, que é o entrante na área de governança, e aí, Vinícius, o que você teve que estudar? O que você está aprendendo sobre governança? Que eu tô tendo que estudar, né? Coisa pra cacete. O que que acontece? O primeiro básico de tudo, para trabalhar com dados, você tem que ser curioso. Você tem que saber que você vai sair explorando, até mesmo no Excel ou no SQL. Você tem que... Ferramentas você tem um monte. Você tem que saber o que você vai usar no seu cinto de ferramentas e o que você vai carregar com você. Alguns scripts que você já deixa pronto para tratamento, algumas coisas do tipo, sabe? Mas o que eu tô tendo que estudar mais é melhores práticas de data visualização, data quality também. A parte está me passando bastante coisa. Mas, assim, para trabalhar com dados, cara, você tem que saber fazer um SQL, ser curioso, fazer uns proxies, PROC-Vs lá dentro do Excel para ver se você consegue fazer uma combinação bacana, entende? Então, cara, tem que ser curioso, você tem que meter a cara e ver qual vai ser a melhor ferramenta para você conseguir chegar do outro lado, sabe? Então, você acha que tem que ter uma malemolência aí no Excel também? Exato. Um nível de malemolência bem alto. Vamos lá, gente, falar um pouco sobre... Vou contar minha opinião sobre ferramentas para vocês no mundo de dados, né? Eu cheguei a ver dados em outras gerações, né? Cheguei a trabalhar com cliente-servidor, cheguei a ver Big Data, e hoje em dia eu adoro dados na nuvem. Eu não... Assim, que nem o Lucas falou, é importante a gente ter a experiência, entender o que acontece por trás, né? Mas hoje em dia eu adoro não ter que configurar um servidor, não saber o que está acontecendo lá, porque dados na nuvem... você só se preocupa com o que você está fazendo com os dados e não como alguém está gerenciando o servidor. Então, gosto muito dessas tecnologias hoje em dia, né? Não vou falar o nome, GCP, AWS, o jeito que eles processam os dados, né? Voltando sobre software de governança de dados, ferramentas de governança de dados. Quando a gente tem uma situação onde aquilo tudo está centralizado, lembra? Eu preciso rodar num lugar só. Ele é muito simples. Aquelas ferramentas, essas plataformas de dados na nuvem, eles te provêm uma forma de você conseguir governar o que está acontecendo lá. Quando você está num ambiente onde você tem várias nuvens e você precisa desconectar, você tem que comprar algumas ferramentas de governança de dados. Mas está tudo dentro de uma só. É simples, é rápido. Você consegue fazer um catálogo de dados de uma forma muito rápida, o básico. Que nem o Vinícius estava falando, é um Data Studio, processar os dados no BigQuery, você consegue ver um catálogo de dados. Quando a gente está falando de algo simples, a coisa vai avançando, a gente precisa de outras ferramentas de mercado. Mas eu queria contar isso, porque eu adoro dados na nuvem. Graças a Deus. Eu acho que eu e a Paty aí, né, Paty? A gente já trabalhou bastante aí com ambientes fora da nuvem, né? Então, até uma coisa que eu acho muito engraçado, que até usando o francês fluente aqui, né? Essa molecada aí nunca teve que configurar um servidor, um roteador, instalar um switch, passar cabo. Eu sou dessa época e acho que acredito. Eu já cheguei a fazer, mano. E eu acho que realmente fazer processamento de dados lá atrás era bem difícil. Eu lembro de ter que analisar log de servidor web para gerar estatística. E quando você tinha 1, 2, 3, 10, isso acabava se tornando um pouco inviável, né? De ter um monte de script. Não existia Terraform naquela época. DevOps era uma coisa que a gente chamava de DDops, porque a gente ia lá e fazia tudo na mão. Começaram a aparecer algumas ferramentas de automação, como Puppet, Chef. Eu particularmente aprendi Puppet. Se eu falo que é Puppet, para essa galera hoje, eles falam, não tem ideia do que você está falando. Aí eu falo, era um Terraform raiz. Aí eles entendem um pouquinho. E, na realidade, então, o processamento de dados antigamente era bem difícil, né? E até o uso de ferramentas, porque não existia nada na nuvem. O primeiro conceito de nuvem que foi introduzido foi as ferramentas de e-mail, ferramentas de colaboração, e depois o Salesforce entrou muito forte com o conceito de SaaS. Mas ainda era muito caro e muito complicado de mandar dados para a nuvem, né? E uma coisa que facilitou bastante a vida foi essa questão de ter a nuvem para te servir. Então hoje, que nem com outra frente que eu estou tocando aqui, que é o time de Cloud Operations, a gente está fazendo um teste de escalabilidade. E é bem interessante porque a gente conseguiu
realizar testes de subir 1.000 servidores em 5 minutos. Então, a gente dá um comando, começa a fazer um teste na infraestrutura, vai para 1.000 servidores. Agora, imagina antigamente como você fazia para ter 1.000 servidores em 5 minutos. Você podia ter isso no seu sonho, né? E com isso, o processamento de dados ficou mais rápido também, com as ferramentas. E uma coisa que eu vejo bem legal aí são as empresas tentando sair do ostracismo com os dados dela, né? Então, desde querer criar seu data lake, contratar essa galera que está bem difícil de contratar, que são os engenheiros de dados, de capacitar. E aí agora que elas começaram a entender os dados, né, que até todo mundo fala que dados é um novo petróleo. Eu não acredito muito no novo petróleo, mas para mim mais dados é um novo poder nuclear. Você pode fazer um monte de coisa boa, como pode fazer um monte de coisa errada também. E temos vários exemplos de coisas erradas que foram feitos com dados já. Até fica a dica aí para quem quiser saber um pouquinho mais, procura o caso da Target de Big Data, que vocês vão saber realmente entender como você pode usar o dado para o bem e para o mal também. Não para o mal, né, mas de alguma forma errada. E depois que as empresas começaram a fazer os tratamentos de dados, né, temos nossos BIs, temos uma predição agora, aí vem a GDPR, lá na Europa, né, querendo regulamentar, na realidade não regulamentar, mas querendo devolver o dado, o poder do dado para o dono dele, né, que é o usuário final. E aí temos a versão LGPD, a versão da GDPR aqui no Brasil, que é LGPD. E aí, Paty, né, você como meu braço direito aí de regulamentação. Então, vamos lá. Hoje em dia tá todo mundo, né? Vamos começar o projeto de adequação LGPD, mas aí na prática, como é que a gente faz isso olhando em dados, né? Eu acho que assim, o primeiro padrão de LGPD, né, de boas práticas, é minimizar o uso. Se eu não preciso daquele dado pessoal, quando a gente está fazendo projetos de dados, vamos lá, vou fazer ingestão de dados de um sistema, eu tenho que trazer somente aquilo que eu vou precisar de dados pessoais. Quanto mais dados pessoais eu tiver na minha plataforma de dados, maior é a minha vulnerabilidade perante essa lei, e porque também não quero fazer um uso errado dessa informação, né? Então, a gente tem que minimizar, tomar o cuidado. Eu vou interligar entre sistemas. Normalmente, você está querendo falar da mesma pessoa em sistemas diferentes. Qual que é o campo que eu vou utilizar para interligar esses sistemas? Usar chaves ao invés de um dado pessoal, porque senão você transforma tudo em dado pessoal, né? Você aumenta a sua vulnerabilidade. Os meninos da engenharia, eles também têm que ter aquela preocupação da segurança. Eu vou ter os meus pipelines de dados. Quando aquele dado estiver sendo transmitido, ele precisa de uma segurança, uma criptografia. Então, o que acontece? A LGPD, hoje em dia, nos afetou a todos nós aqui. Todo mundo agora, o trabalho que você faz de análise, o trabalho que você faz de engenharia, o trabalho que você faz de governança, você tem um cuidado extra, uma preocupação extra que é super benéfica, para a gente não ter o uso incorreto dos dados pessoais, né? E outra coisa, lembrando também que governança de dados, ele ajuda muito no LGPD, porque se eu preciso encontrar o dado pessoal, ao ato de eu catalogar, eu só coloco lá um algoritmo que diz, tem dado pessoal nesse dado catalogado? E ele já te dá o caminho das pedras. E aí, qual que é o projeto que você vai olhar primeiro para se adequar ao LGPD, né? Mas bem legal o que a Paty falou aí a respeito dessa questão de LGPD, né? E, Bruna, o que você vê aí de implicações para quem vai realmente trabalhar com dado? Eu acho que a partir de agora, né, onde a gente tem que ter esse compromisso, a gente precisa prestar muito mais atenção no tipo de dado que está na nossa mão, né? Dependendo da empresa que você trabalha, dos dados que você tem acesso, você precisa se preocupar em como você vai tratar esses dados. Se você receber um dado sensível, você tem que prestar atenção de como você vai fazer para que esse dado não seja exposto, e também alertar os times, né? Porque esse dado pode ser criptografado, pode ser mascarado, a gente precisa necessariamente trabalhar com os dados pessoais para essa análise específica.
A gente não pode deixar de lado só para, às vezes, entender uma tendência e não trabalhar a nível de identificação do usuário. Então, a gente tem que começar a olhar para aquele dado e se perguntar, né? Entender primeiro quais são esses dados sensíveis, quais são os dados que eu preciso me preocupar. E aí buscar eles nas nossas massas de dados que a gente tem disponíveis. Ah, legal. Tem uma coisa também que as pessoas têm dúvida. Alguém quer trabalhar nessa área. Quais são as habilidades de alguém, de cada um dessas funções? Quais são as habilidades que as pessoas precisam ter? Quais são os conhecimentos? Vamos começar com você. Bruna, o que você acha que um analista de dados precisa para entrar no mercado? Um analista de dados é uma pessoa muito analítica, né? É uma pessoa que tem esse viés mais matemático e gosta de trabalhar com números. Então, é importante se interessar, né, por matemática, por números e estatística e aprendendo aos poucos, né? A gente tem backgrounds aqui de analista de dados, com vários tipos de perfis. Gente que veio tanto de exatas quanto de humanas. Só que esse viés analítico sempre foi muito forte, né? De você tentar buscar resposta nos números. Tem o lado computacional, onde você vai ter que entender um pouco de lógica dos bancos, como que eu consulto esses bancos, como que eu transformo a matemática dentro de um código, né? Então, tem esses dois pilares e tem o pilar de negócios também, que é onde você vai trabalhar um pouco mais a sua comunicação, como que você entende o negócio da sua empresa, entende como o produto funciona, para conseguir unir esses três pilares e trabalhar em uma análise, em um modelo estatístico para análise de dados. Lucas, Rano, e aí, o que um engenheiro de dados precisa fazer? Um engenheiro de dados, eu acho que todo mundo em TI tem que ser um pouco nerd nesse assunto, mas a galera acho que de engenharia se supera, porque, pô, na nossa profissão tem quem gosta de programar, é um prato cheio, e tanto em linguagem quanto Python e Java. Eu acho que eu não conheço ninguém que não goste de Python ou de Java em TI, mas acho que tem espaço para todo mundo. Saber como o banco de dados funciona, saber o ecossistema Hadoop em geral, porque eu sei que a gente falou daquele assunto de ferramentas e tal, só que muito do que se é feito hoje, mesmo em clouds, os serviços oferecidos são muito parecidos, muito semelhantes com ferramentas do ecossistema Hadoop. Parte de soft skill tem que saber trabalhar em equipe, saber se comunicar, se expressar, escrever tudo que você está fazendo direitinho no Gira, no Trello. Escrever documentação também é bem importante, né? Isso, escrever documentação é bem importante. E, no geral, tem algumas coisas como processamento distribuído. Computação distribuída é uma coisa que, tipo, é uma máxima nas ferramentas também que a gente usa no dia a dia. Lógico que você não tem que saber implementar um algoritmo de processamento distribuído, mas saber como funciona, assim, no geral é bem importante porque, porra, como eu disse, várias ferramentas, a maioria delas acabam usando porque é o coração do Big Data, né? Se o negócio não escala, não consegue adicionar mais máquinas, pra gente não tem muito efeito. Porque é dessa forma que a gente alcança, né, a escalabilidade e o poder para processar e ingerir tantos dados assim. E se o Lucas quiser complementar também. Eu acho que seria realmente um pouquinho disso. Desde também tradicional mesmo, entender de OLAP ou LTP, questão de processamento de plots em tempo real, arquitetura lambda, também entender, putz, desde uma camada speed ou streaming, uma camada batch, uma camada de visualização, ter que hoje o engenheiro muito, ele realmente ele tem muita parte de desenvolvimento, ele realmente tem que entender do que a ferramenta que ele está trabalhando, como que ela funciona, não só por quesitos executar ou desenvolver Python script, também entender de infraestrutura um pouco, não ser especialista, lógico, mas entender, putz, ele está em cloud, pô, ele tem que entender como que aquela
o Dataflow funciona por trás, o que ele vai fazer, como funciona o sistema de shuffle. Também, pô, um pouquinho do DevOps mesmo, pô, é legal a pessoa também saber como que ela vai automatizar, fazer a subida daquela infraestrutura, parte de monitoramento, pô, meu pipe tá rodando, o horário tal quebrou, ele já ser alertado, problema de esquema, o formato do dado. Isso, putz, é um trabalho muito grande do engenheiro em si. Eu acho que seria mais um pouco disso, quesito. Eu tenho hoje os novos conceitos também, que é o próprio DataOps hoje, mas ele entra muito na aplicância de ele entender engenharia, DevOps e também a área de governança um pouco e data security. Mas hoje o engenheiro ele acaba se tendendo, hoje os novos empresas hoje acabam tendendo um pouco nessa parte de DataOps até. E aí, vou falar um pouco para vocês também o meu olhar sobre o que alguém precisa para trabalhar com governança de dados. Gente, é assim, ó, a tecnologia está mudando muito rápido. É bem complexo você atrelar, ó, você tem que ter o conhecimento, você tem que ter o conhecimento em fundamentos, né, de componentes de tecnologia, mas o mais importante é estar aberto a sempre aprender novas tecnologias, entender o que é o conceito de dados, alguém que esteja disposto a trabalhar com inovação, porque vai ser todo dia algo novo, né? Governança de dados trabalha muito com usuários, então tem que gostar de conversar com quem usa o dado, né? Eu vou usar um termo também que eu acabei não comentando aqui, os data stewards, são as pessoas que se responsabilizam pelos dados, né? Então tem todo um engajamento com essas pessoas. Então quem trabalha com governança de dados tem que trabalhar junto desse engajamento dos data stewards, tem que entender de dados, de um software de governança de dados, um pouco disso. Ah, legal. Uma coisa que eu tenho entrevistado muita gente, né? E uma coisa que eu tenho sentido que está faltando nessas entrevistas é conceito. Acho que a gente acabou falando bastante aí, a Bruna deixou bem claro, até o time de engenheiros aí também falou bastante. Mas hoje as pessoas vêm focada muito em ferramenta e trabalhar com dados não é ferramenta. Trabalhar com dados é entender conceitos que você aplica tanto em conceitos de programação, porque depois ferramenta é ler manual, é estudar, é fazer teste, ter um ambiente de teste. E eu vejo que as pessoas têm pecado muito nisso. Então elas vêm e falam de Spark para mim. Aí beleza, como que o Spark funciona? Qual que é a mágica dele? O porquê do microbatching? E aí as pessoas não conseguem entrar nesses assuntos. Então fica muito claro e evidenciado que elas não fizeram um trabalho de estudo da ferramenta. E isso, sem o estudo, quer dizer que faltou o conceito. Exato, tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente até a gente mesmo tem experiência, porque a gente acaba caindo no hype também, né? A gente ouve muita galera falar disso, de uma coisa, de outra, e a gente acaba... Quantas vezes eu já vi gerente numa outra consultoria que eu trabalhava, e amigos também falando, que o cara ouviu um negócio numa palestra, num webinar, não sei, e o cara já queria implementar no dia seguinte, entendeu? Você nem pedir para estudar, assim, nossa, o Kubernetes eu acho que é um exemplo maravilhoso disso. Que às vezes você não tem nenhum pessoal capacitado, nem conhecimento nisso, e você já quer usar, já sai em entrevista falando que manja do assunto, mas eu acho que a gente, nesse caso, tem que ser mais pé no chão. Eu acho isso que nem você falou até legal, porque muitos de tanto Meetup, muitas empresas em si, traz essas ferramentas novas, mas aí a pessoa quer implementar, mas tem um puta barreira na frente e entender, pô, como que é essa, aí subir aquela ferramenta, sustentar, puta, camada de segurança, criptografia, pô, tem vários fatores que influenciam na parte de segurança e também parte de governança. Porque às vezes uma ferramenta, puta, ela processa lindamente, mas puta, tem uma grande falha na parte de segurança, criptografia, pode ter um vazamento de dados. Outra coisa que já vi muito, que acontece muito quando a gente fala, putz, estamos com vários problemas de processar o dado, aquele banco está em 80% do consumo diariamente, não tem réplica, a gente tem que bater no banco de produção, aí a gente fala, vou tentar fazer pela prática de CDC. Geralmente alguns bancos, os provedores de bancos têm prática de CDC. Quando você fala isso, para muitas partes que pessoas que é responsável pelo banco e outras, a pessoa fala, oi, o que é CDC? Oi? A pessoa meio buga, se fala, CDC é órgão de proteção de defesa lá. A pessoa começa a pesquisar, fala, hã? Então, algumas coisas dessas meio que a pessoa
Hoje, às vezes tem mecanismo que hoje soluciona dentro de algumas ferramentas e a pessoa nem entende, ou mesmo práticas. Mas isso é bem engraçado quando você vai mais a fundo. E então, aproveitando aí, já que vocês falaram de tudo isso, o que que vocês recomendariam de guia de estudo, livro, para a galera que está nos escutando aqui ter uma introdução? Eu vou começar primeiro, vai. Tem um blog que eu gosto bastante que chama Towards Data Science, que é uma galera bem legal que acaba falando de ferramentas de analytics. Tem também uma newsletter que eu sigo que chama Data Engineering Newsletter, que lá eles colocam... É um e-mail que vem com links de eventos, de dicas, ferramentas novas que o mercado está lançando e artigos interessantes também. E queria saber o que vocês podem deixar de dica aí para a galera. Então, gente, de governança, eu vou dar 2 dicas. Uma, eu gosto muito de um site chamado Dataversity. Eles têm sempre vários webinars, ele é de graça. Tem uma parte paga, mas tem uma parte que não precisa pagar. E eu acho o conteúdo muito rico, né? É o melhor conteúdo que eu encontrei até agora na internet atualizado sobre governança de dados. E eu tenho uma coisa que eu acho que eu tenho que reler sempre, ler a própria LGPD, a lei. Eu sempre leio a lei para fazer o meu projeto, eu tô sempre relendo. Algum momento você não teve que entrar naquele artigo, mas a situação acaba chegando e você tem que sempre que reler. Essas são minhas 2 dicas para governança de dados. Queria falar que a Paty me indicou um livro que eu tô lendo, que não dá sono, tá? É Gestão e Governança de Dados, promovendo dados como ativo de valor nas empresas. É baratão. 20 conto tá lá já. Boa. Para análise de dados, data science, eu gosto muito de um site que chama Kaggle. Tem vários desafios, desde mais simples até alguns mais avançados. Às vezes tem algumas competições. Então é legal para você dar uma explorada e ver como que a comunidade de data science e de análise de dados trabalha mundialmente, né? Outra dica também que eu gosto bastante é participar de comunidades, né? Porque acho que tem muita gente que quer compartilhar conhecimento e experiências, então eu participo das PyLadies, tem outras comunidades, não só femininas, né? Mas é um ambiente muito bom para você conhecer pessoas que estão nas áreas e pedir algumas dicas aí. Bom, na parte de engenharia, eu gostaria de indicar alguns livros que, para mim, fazem total sentido o pessoal que é mais inclinado para a área de engenharia estudar. Primeiro, tem um cookbook, que é do Andreas Kretz, Krets, que é um engenheiro de dados, que o cara tem até o blog, Data Engineer Cookbook, que chama o nome. Ele não é um livro em si, mas ele é mais um guia mesmo do que estudar. Ele não está 100% completo, mas o cara ele teve todo um trabalho de fazer uma curatoria de podcasts e livros também do que estudar, de determinados vários assuntos e ferramentas também. Eu acho muito bom. Se eu fosse indicar algum lugar para começar, eu começaria por ele. Infelizmente ele só está em inglês, mas eu acho que não... Não, mentira, eu acho que ele tá até em português, que tem uma galera que tá traduzindo, mas eu precisava dar uma olhada. Tem um outro que eu acho que é da O'Reilly, né? O'Reilly é o meme. É Architecting Data Lakes, que o cara ele dá uma pincelada em vários assuntos bacanas pro cara ele ter um entendimento geral de como arquitetar e desenvolver pensar nas estratégias, né, de Data Lake. E tem o Designing Data Intensive Applications também, que é da O'Reilly, também é muito bom, cara, ele passa vários conceitos de processamento distribuído, de programação. Tem uma parte bem legal que ele começa a fazer um banco de dados em texto, saca? Tipo, com script, shell, aí o negócio vai desenvolvendo, é bem legal ver como que o cara desenvolve isso. E por último, para não tomar muito tempo, é o Big Data Principles and Best Practices of Scalable Real-Time Data Systems. Ele tem esse palavrão de nome aqui, é da Manning, ele é muito bom também, porque o cara, ele vai de A a Z no quesito de arquitetura lambda, então ele explica tintim por tintim, assim, do que a gente precisa saber sobre a arquitetura lambda, que é uma das principais utilizadas hoje. Opa, rapidão, não queria deixar de pontuar também, a parte de design da documentação do Kafka é maravilhoso também.
pra quem gosta. Acho muito, tipo, como que ele foi feito, como que ele foi pensado, aí você já começa também a ter uns insights também de como desenhar a sua arquitetura ou desenvolver uma aplicação que trabalhe com processamento distribuído. Bom, pessoal, então super obrigado aí pela participação em mais um episódio do Zupcast. Foi muito legal o papo hoje, adorei falar com vocês. Foi muito interessante, acho que trazer essa visão de o que é uma área de dados, o que o time de Data Analytics acaba fazendo pela empresa. E lembrando também, para quem quiser conhecer aí mais os participantes desse Zupcast, todas as redes sociais estarão na descrição do Zupcast, também como todas as referências e livros citados. Não esqueçam também que dentro dos canais da Zup, no YouTube, no Medium, no nosso site, nós temos também conteúdos lá referentes à tecnologia. Então tem vários conteúdos interessantes, como gerenciamento de cluster Kubernetes, como fazer uma aplicação serverless, o que seria o conceito, muita coisa sobre refatoração também. E não esqueça de seguir o nosso Zupcast dentro do Spotify e do SoundCloud e acompanhar os próximos episódios também. Galera, muito obrigado aí, até a próxima.